Oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Doses de Filosofia e hoje eu vou trazer um escritor super consagrado para vocês do século XX, né? Trata-se de Isaac Asimov. Ornei, coloca uma foto do Isaac Asimov para o pessoal ver. O Asimov foi um escritor bioquímico e bioquímico norte-americano. Ele nasceu na Rússia em 1920. Ele é autor de várias obras de ficção científica e divulgação científica, além de ter sido cientista também, né? Então, ele é um ícone, escreveu mais de 500 obras, enfim, se você enchesse com os livros dele uma sala, uma biblioteca, né, os livros dele encheriam a biblioteca. Foi um cara super criativo, uma baita referência para a gente aqui. Olha só, entre suas principais obras de ficção científica estão os títulos como Fundação, Eu, Robô e O Fim da Eternidade. Fundação é uma trilogia que ele começa a escrever em 1942. Ele nasceu em 20, então com 22 anos. Olha como esse cara é precoce, o Asimov, né? Eu vou falar sobre uma obra dele que eu li, uma obra lançada em 2 volumes. Chama-se Ontologias, né? A editora Nova Fronteira publicou no Brasil uma antologia de textos de divulgação científica do Asimov em 2 volumes. Ornei, coloca a foto aí da antologia para o pessoal ver. Né? Em 1958, Robert Mills, o editor de uma revista americana chamada Magazine of Fantasy and Science Fiction, ele perguntou se o Asimov estaria disposto a escrever mensalmente uma coluna científica para a revista, né? Ou de divulgação científica. O Asimov diz, abre aspas, ao escrever essas linhas estou comemorando meu 30º aniversário da coluna, sem que eu tivesse deixado de participar de um único número. Os números eram mensais. Pessoal, faz a conta. 30 anos, 12 meses por ano, Asimov escreveu um ensaio científico por mês, de 58 a 88, e foram 360 meses e 360 textos escritos e publicados pela revista, pelo Magazine, né? É um cara que escreve muito e escreve bem, né? E aí o que acontece? Em 1989, ao completar 30 anos de carreira, o Asimov foi convidado pela editora americana Doubleday a escolher seus 30 melhores ensaios e publicá-los na forma de livro. O resultado é esta antologia, né, que eu estou apresentando a vocês, da Nova Fronteira, publicada em 2 volumes. Essa antologia brasileira tem 32 textos. Eu li esses textos em 2003, meu primeiro período de graduação, quando eu fiz física, né? E o texto me encantou e eu tenho esses livros, né? Há 19 anos. O volume 1 já está até amarelado, o exemplar que eu tenho. A gente vai pegar um texto e vai analisar um texto chamado Mais Longo dos Rios. E ele analisa um rio em específico. Eu vou abrir aspas para o próprio Asimov falar, tá? Uma das formas de se conseguir um ato criativo é olhar para as coisas de um outro modo. Eu tive a ideia de dedicar um ensaio inteiro a um único rio. Evidentemente, teria de ser o maior rio, o que banha o mais vasto território, o que despeja no mar o maior volume de água, né? Aquele que é tão monumental que os outros se tornam simples riachos, quando comparados a ele. O rio deveria ser, obviamente, o Amazonas. E aí ele segue dizendo, pessoal, mas na hora de escrever minha mente mudou de forma. Ele pergunta, por que eu deveria me impressionar pelo tamanho? Por que não enfocar um rio que deu o máximo de si para a humanidade? E aí é que tá, pessoal, a gente vai falar rapidamente, em linhas gerais aqui, como que a humanidade se desenvolveu desde a época nômade das tribos, né, até o modo de vida sedentário que vivemos hoje. E nessa passagem do modo de vida nômade para o sedentário, a complexificação da sociedade, do trabalho, enfim, da cultura que foi produzida e registrada, né? O rio que deu o máximo de si, né, para a humanidade, claro, foi o Nilo, né? Porque às margens do Nilo vigorou uma das maiores civilizações do mundo, né? Coloca uma foto do Nilo aí, Ornei, para o pessoal ver. Percebam vocês que o rio é calmo, é largo, mas ele atravessa um deserto, né, na parte centro-norte dele, e, tipo assim, ele não recebe água nem de afluente e nem de chuva. Então, ao longo dos seus 6.000 quilômetros, né, a gente vai ver daqui a pouco a sua extensão, ele só evapora, tá? Sob determinado aspecto, o Nilo também é um exemplo de gigantismo. Ele é mais longo que o Amazonas. É o rio mais longo do mundo, com seus 6.736 quilômetros de extensão. O Amazonas é o segundo maior, 6.400. Né? O Amazonas perde por 336 quilômetros. O rio Nilo corre de sul para norte, nascendo na África tropical. Coloca uma foto, Ornei, do rio Nilo sendo visto do espaço, né? Ele tem uma direção diferente da direção do rio Amazonas. O
Rio Amazonas é um rio horizontal, né, na foto, e ele corre da esquerda para a direita, do oeste para o leste. Né? E o rio Nilo é um rio vertical que corre do sul para o norte. Então vamos começar de vez essa aula. Em 8.000 a.C., ou seja, 10.000 anos atrás, os seres humanos eram caçadores e coletores, como haviam sido desde muito tempo. A população total na Terra era de 8 milhões de pessoas, menos do que a cidade de São Paulo, né? Como é que em 10.000 anos conseguimos sair de uma população de 8 milhões para 7 bilhões, né? Ou seja, aumentar mais de 1.000 vezes? Então, tem a ver com o sedentarismo, né? Nessa época, contudo, 10.000 anos atrás, os habitantes da região que atualmente conhecemos por Oriente Médio aprenderam a planejar seu futuro no que diz respeito à alimentação. E esse planejamento fez toda a diferença, tá, pessoal? Em vez de caçar animais e matá-los na hora, passaram a manter alguns vivos, cuidando deles e estimulando sua procriação. Qual que é a vantagem de se ter um animal vivo? Vez por outra, pode-se abatê-lo para alimento, mas também se obtém leite, se obtém ovo, se obtém lã e pele, e o principal, pode-se fazer o animal trabalhar, tá? O que era uma novidade, né, para a época. Da mesma forma, em vez de simplesmente colher os alimentos vegetais que encontravam pelo caminho, eles aprenderam a plantar e a cultivar plantas, de forma que pudessem ser colhidas, né? Assim, podiam cultivar uma quantidade maior de vegetais do que aqueles que encontravam no estado natural, né? Gente, qual que é a consequência disso? Com a criação de animais e o cultivo de plantas, né, você permitiu uma significativa elevação das provisões alimentares. E se tinha mais provisão alimentar, o que aconteceu com a população? A população humana cresceu, tá? Rapidamente, acompanhada pela capacidade agrícola de criação animal. Pela primeira vez na história, houve um excedente geral de alimentos naquela região, algo que era desconhecido nos velhos tempos da caça e da coleta. A sacada aqui pra gente. Isso significou o quê? O excesso de alimentos, né? Agora, a partir de diante, nem todos precisariam trabalhar diretamente com a caça e com a coleta de alimentos. Isso permitiu que viesse a surgir uma especialização do trabalho. Isso aqui é cabal para a gente, né? Alguns podiam dedicar-se à cerâmica e trocá-la por comida, né? Artes de ofício. Outros podiam dedicar-se ao ferro, ao aço, metalurgia. Outros podiam ser contadores de história, né? Surge a arte. Os nômades tinham uma espécie de arte, né? Uma arte mais rudimentar, né? Mas agora a arte ficou mais complexa, com certeza. Outros podiam ser sacerdotes, né? Surge a religião, embora os nômades também já tivessem as suas histórias religiosas, os seus mitos, né? Mas agora a coisa começa a percorrer um caminho da institucionalização. As pessoas poderiam daqui por diante se especializar. Com isso, a sociedade nascente ganhou variedade e sofisticação. Gente, presta atenção. Começou a surgir uma troca, né, de cerâmica por comida, enfim. E com essa troca, a matemática também apareceu, porque se 2 vasilhas de cerâmica valem 5 sacas de arroz, 15 vasilhas de cerâmicas valem quantas sacas de arroz? Então, regra de 3, percebam vocês, né? Latifúndios, né? Áreas para a plantação. Você tinha que ter uma noção de figuras geométricas, triângulos, retângulos, quadrados, enfim, né? A área, né? Outra coisa, dinheiro. Quando o dinheiro apareceu, né? Com dinheiro aparecem os juros, aparece a compra parcelada, aparece, enfim, uma variedade de coisas que fez com que a matemática prática pudesse avançar, tá? Agora, olha só. Obviamente que o novo modo de vida tinha os seus percalços, os seus contras. Né? Os caçadores e coletores, os nômades, o pessoal que vivia nas tribos, podiam evitar conflitos. Eles eram nômades, né? Então, olha só. Caso um bando mais forte invadisse o território de um mais fraco, o bando invadido podia fugir. Não havia muito a perder. A população era reduzida, os pertences do bando eram escassos, carregava-se tudo à mão. Mas na sociedade agrícola, né, que se encaminha para a sedentarização, tudo muda. Porque entre seus pertences se inclui a terra, que é impossível de ser transportada. Outra coisa, a população na sociedade agrícola cresceu. Não dava mais para fugir.
Afastar-se e abandonar as plantações seria sinônimo de fome para tanta gente, né? Não ia ter comida, a natureza não conseguia mais abastecer, alimentar, né? O que se encontrava naturalmente não mais alimentava aquele tanto de gente. Pois bem, qual é a consequência? Se outro grupo atacasse, o único remédio era lutar, defender o território. Assim, os agricultores começaram a coligar-se uns com os outros. A união fazia força. Suas casas passaram a ser erguidas em agrupamentos. E eles começaram a ter uma relação com aquele solo, com aquele chão, uma identidade, né? Com aquele espaço. Coisa que a tribo nômade não tinha. Na prática, escolhia-se um lugar dotado de um bom suprimento de água e cercava-se as moradias com uma muralha. Assim surgem as primeiras cidades, tá, gente? Como é que essa história é como se estivesse montando um Tetris, né? Um jogo de Tetris. Uma coisa vai dando consequência à coisa seguinte e assim você vai construindo o pensamento por camadas, né? Muito bem. Ornei, coloca uma foto aí para o pessoal ver de uma primeira cidade. O número 1 indica a torre de vigia, né, bem como a muralha. O número 2 são casas, o número 3 é o mercado, o número 4 é o rebanho. Percebam você que a sociedade começa a ganhar sofisticação, né? Os habitantes da cidade eram cidadãos. O tipo de sistema social que predominam nas cidades foi denominado de civilização. As comunidades nômades, de caçadores e coletores, viviam fora da cidade, logo elas eram incivilizadas, ou seja, estavam fora da cidade, né? Pois bem, nas cidades foi inventado o nosso modo de vida, o modo de vida sedentário. Numa cidade de milhares de seres humanos, seria difícil que as pessoas vivessem sem entrar em conflito. Logo, o que aconteceu, né? A ética surge pela primeira vez na história, um código ético, né? Era preciso que se estabelecessem normas de convivência. Caberia aos sacerdotes, o poder religioso, elaborarem as normas, e caberia aos reis, o poder político, colocá-las em prática, aplicá-las. Era necessário também treinar soldados, o poder militar, para repelir invasores e, quem sabe, conquistar novas terras. Veja como a civilização necessariamente vai sendo construída, né? Por necessidades concretas daquela sociedade, daquele povo, né? É difícil saber por onde a agricultura deu seu passo inicial. É provável que isso tenha acontecido na região que atualmente delimita os territórios do Irã e do Iraque, né? Um dos motivos para se cogitar que essa região tenha sido o berço do cultivo da terra, olha que legal, gente, é que o trigo e a cevada cresciam naturalmente ali. E as pessoas desenvolveram, com o passar do tempo, técnicas rudimentares de plantio, tá? Do trigo e da cevada, plantas que que são comestíveis, né? A necessidade primeira e prioritária da agricultura é a água. Nós temos a chuva, mas não se pode depender apenas da chuva, né? Neste caso, um ano de seca e de estiagem representa uma colheita magra e fome. Qual é a solução? A água do rio. E a gente volta a falar do rio Nilo, né? Um rio pode oferecer suprimento mais garantido de água. Por isso as plantações, as cidades e a civilização surgiu à margem dos rios, tá, gente? Os rios que maior proximidade guardam com as primeiras cidades são os Tigre e o Eufrates, no vale conhecido como Mesopotâmia, né? Irã e Iraque. Estes rios estão situados hoje no Iraque. A crucial descoberta da escrita, que ocorreu há 5.000 anos, foi feita pelos sumérios, habitantes da Mesopotâmia. Qual é a consequência? Como a escrita é o marco divisório entre a pré-história e a história, foram os sumérios o primeiro povo a possuir história, né? Muito bem. Morar perto do rio significa acesso à água. Então, todavia, será impossível levar água de balde, né, até a plantação por conta própria. A água precisará ser transportada, né? Será necessário abrir e manter um canal ou uma rede de canais que leve a água do rio para irrigar as plantações. No fim, será preciso construir toda uma rede de canais de irrigação. A manutenção de tal rede exigirá um esforço comunitário, cuidadoso e bem coordenado. Olha como é que as coisas vão levando às outras, né? Isso estimulou a eficiência dos governantes e a capacidade das lideranças. Estimulou também a cooperação de diversas cidades na margem do mesmo rio. Se uma cidade na cabeceira do rio, né, perto da nascente, esbanjar, poluir, permitir inundações, essa cidade estará prejudicando todas as cidades rio abaixo. O que isso aconteceu, gente? Pensa no rio Nilo, no Egito, né? O que isso fez? Existiu, portanto, uma pressão no sentido de se criar um governo único que abrangesse toda a extensão do rio, o que nós chamamos de nação.
Foi desta necessidade de colaboração mútua entre as diversas cidades do rio Nilo que surgiu a nação egípcia, unificada sob o comando de um único faraó. O Nilo foi estratégico para a unificação do Egito. Além de calmo, sua água corre para o norte e o vento que vem do Mediterrâneo sopra para o sul. Se pretende ir para o norte, se você quer ir para o norte, a sua embarcação deve seguir a corrente do rio. Se você quer ir para o sul, basta levantar as velas. O rio Nilo tem uma fácil navegabilidade. Graças a esta característica do Nilo, foi fácil transportar pessoas e mercadorias de cidade em cidade. Qual é a decorrência disso, gente? Qual é a consequência disso? Este livre trânsito rio abaixo, rio acima, facultou a diferentes cidades e estados a adoção de uma língua e de uma cultura comuns. Assim se desenvolveu uma considerável interdependência econômica e cultural entre essas cidades. Tá? Além disso, o Nilo era margeado dos dois lados por desertos, e esses desertos mantinham invasores afastados. Por essas características descritas, não é de se espantar que o Egito tenha se unificado antes dos povos mesopotâmicos. Em algum momento, por volta de 2850 a.C., ou seja, quase 5.000 anos atrás, um soberano chamado Menei unificou as cidades do Nilo, sem disputas sangrentas nem nada, e colocando-as sob o seu comando, e ele fundou a nação egípcia. Tudo indica que esta unificação foi um processo pacífico. Bom, era essa aula que eu queria falar para vocês, a transição da sociedade nômade para a sociedade sedentária, a complexificação da cultura, a especialização do trabalho, a pecuária e a agricultura permitindo provisões alimentares que fez com que a população crescesse, e como o rio Nilo ajudou a que às suas margens se construísse a maior civilização, uma das maiores civilizações do mundo antigo. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber vídeos novos, dá um joinha se você gostou, faça comentários. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para um livro de poesia meu. É um e-book gratuito, você pode entrar no site e fazer um download, não precisa de se inscrever nem nada, você não paga nada por isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio e tchau! Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com, tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.